Hoje eu quero falar da minha mãe, minha saudosa mãe, porque mãe a gente tem uma a cada vida. E a mãe que me foi dada nessa vida, que pessoa esplêndida. Tudo que eu sou, as coisas que eu faço, a minha forma de pensar, as minhas decisões mais sérias, eu penso muitas vezes na minha mãe. O que minha mãe faria nessa situação difícil que eu estou vivendo? Sabe aquela história de colo de mãe? Todos precisamos, mesmo à distância, sentir essa presença de mãe. Então hoje eu quero falar da minha mãe, que das mulheres que eu conheci na vida, modéstia à parte, foi a melhor de todas, né? Eu tenho que reverenciar a árvore que eu vim, sou um fruto dessa árvore. Eu vou contar hoje uma história para você. Minha mãe teve 6 filhos, meu pai, obviamente. Houve uma separação. Na época da separação, a minha mãe era uma mulher desquitada, porque nessa época sequer divórcio existia. A sociedade via numa mulher desquitada muito preconceito, como se fosse uma mulher. As mulheres não queriam carregar o rótulo de desquite. Só que minha mãe, né, uma mulher com muita fibra, muita garra, muita independência, ela não pensou nisso naquele momento, né? Dentro do casamento ela se sentiu agredida num determinado momento e ela provocou a ruptura desse casamento. Meu pai saiu da vida dela, deixou-nos sozinhos. Acredito eu que na época ele falou, não, vou deixar passando dificuldade porque ela vai me chamar de volta. Só que uma mulher orgulhosa, uma mulher trabalhadora, olhou para um canto, olhou para o outro. Ela era uma dona de casa, né? Ela cuidava dos filhos, cuidava da gente sempre de uma forma maravilhosa. Minha mãe simplesmente olhou para uma máquina de costura e falou, colocou uma plaquinha na porta de casa e começou a costurar. E através disso manteve a dignidade dos filhos. Nenhum de nós precisou sair de escola, nenhum de nós passou fome um só dia na vida. Ela eu não sei, mas nós nunca passamos. Minha mãe era uma mulher de uma criatividade tão grande que um ovo frito que ela fizesse para nós com arroz, ela apresentava como uma coisa especial. Então nós fomos tratados dessa forma, sentado à mesa, conversando. Ela exigia que horário de almoço todos tinham que estar em casa, né? Tínhamos a discussão diária e uma mulher de muita autoridade. E eu fico imaginando aquela mulher com 6 filhos, 6 bocas para criar. Esse universo de família, toda família tem uns rebentos, né? Que não sai muito dentro do script. Sempre existe o rebelde. E um dos meus irmãos, infelizmente jovem, ele se envolveu com drogas, se envolveu com maconha. Naquela época a maconha não é como é hoje, né? Que as pessoas falam com tanta liberdade, que usam, né? Aqui em Portugal mesmo é liberado, você pode usar na rua fumando e ninguém vai te chamar de maconheiro. Mas nessa época era esse o rótulo que dava, maconheiro. Então para nós sermos irmão de maconheiro era uma complicação, porque socialmente, poxa, como assim, né? Havia os preconceitos. E minha mãe desquitada tendo um filho maconheiro. Então vocês já imaginam a situação como era. Mas enfim, esse meu irmão pintou poucas e boas, um cara realmente irreverente, rebelde, sabe? Trazia muito sofrimento para dentro de casa e sobretudo para ela como mãe, que tinha um controle muito grande sobre todos, e com esse filho particularmente ela não tinha. O meu irmão, devido às escolhas que ele fez, precisou passar até por clínica para ficar internado, para fazer tratamento, imaginem vocês, de uma coisa que a gente sabe que hoje nem causa dependência, basta a pessoa querer ou parar de fumar. Ela não precisa fazer um tratamento psiquiátrico, tomar remédio nem nada disso para largar a maconha. Outras drogas sim, mas essa não. E ele simplesmente nós morávamos nessa época em Belém do Pará, porque a ruptura que a minha mãe teve, nós vivíamos lá, e fomos morar em Araras, no interior de São Paulo, onde é a região onde eu nasci, onde minha família nasceu, é Leme, Araras, Porto Ferreira, essa região lá de São Paulo, próxima de Campinas. E fomos todos para Araras. Chegou em Araras, Moisés, meu irmão,
sai dessa clínica, volta para casa, continua a dar problema. Aí ele vai para outro canto do mundo e lá vai minha mãe pegar todos os filhos e levar atrás e atrás de Moisés para ver onde estava, para cuidar. Coisas de mãe. Nós sabemos que as mães são assim. As mães às vezes esquecem dos filhos que estão dando certo para dar 100% de atenção para o filho que faz tudo errado. Infelizmente, porque isso passa a ser uma punição para os outros. E chegou um dado momento da história onde ela já estava muito cansada das mudanças, dos recomeços, de escola nova. A gente não conseguia ter amizades, construir vínculos, raízes em lugar nenhum. Onde esse meu irmão, ele não era o único culpado disso, porque eram as escolhas dela também, mas ele era o propósito de tudo isso. E minha mãe simplesmente deu um basta nessa situação, chamando ele um dia, quando ele chega em casa, e disse assim: eu quero que você saia da nossa vida e você nunca mais se dirige a mim. Ela deu um corte muito grande nesse meu irmão. Esse meu irmão realmente saiu de casa, as coisas dele já estavam prontas para ir embora. Não me lembro com tanta riqueza de detalhes, mas esse foi o ponto ocorrido. O que houve depois disso? Depois disso, esse meu irmão voltou para Belém do Pará. Nós morávamos nessa época em Salvador, na Bahia. E meu irmão voltou para Belém do Pará, onde o meu outro irmão o recebeu, deu força a ele, arrumou um emprego, porque meu irmão não estudou, não queria estudar, sabe? Eu acho que hoje ele seria diagnosticado desses TDAHs da vida, desses problemas, porque ele não conseguia. Muito inteligente, muito simpático, mas ele não conseguia, ele tinha dificuldades. E aí, simplesmente ele começou a entrar na pesca, trabalhou com pesca de camarão, depois ele saiu da indústria de pesca. Nisso ele conheceu uma índia, uma mulher lá da região, com um filho já, se casou com essa mulher dura, firme, pior do que minha mãe, certamente, e eles construíram uma vida, um relacionamento. Meu irmão melhorou muito a vida dele e construiu até um pequeno patrimônio. Meu irmão hoje não está mais presente entre nós. O famoso jogo lá do 7-1 que teve no Brasil, né, da surra lá que nós levamos. Nesse dia o meu irmão infartou e foi um infarto fulminante, ele faleceu e partiu. E minha mãe nunca mais falou com ele. Então o que aconteceu? Nessa época não tinha, né, gente, essa coisa de WhatsApp, videoconferência, tudo era telefone, você atendia ou não o telefone. Então não tinha essa história de querer forçar a minha presença ou ficar mandando mensagens. Os anos se passaram, minha mãe faleceu, antes do meu irmão, obviamente, e meu irmão ficou com esse vazio na vida dele, mas graças a Deus a vida dele encaminhada. Logo em seguida, alguns anos depois, ele também faleceu, dentro dessa história que eu contei, e tudo bem, isso se passou depois de um tempo, um período. Eu andei trabalhando e fazendo um trabalho grande em Goiânia, já depois de vários anos. Eu conheci uma psicógrafa, um centro espírita em Goiânia, onde até fui dar uma palestra nesse centro espírita, a pedido desse pessoal, e para falar sobre Pitágoras e as realizações de Pitágoras. E essa pessoa fazia as reuniões lá de psicografia. E eu falei, poxa, será que se eu der o nome da minha mãe, né, alguma notícia chega? Porque sempre fica esse vazio, sempre fica esse buraco na vida da gente. E o que houve com tudo isso? Não teve nada, não teve resposta. Voltei para São Paulo, eu morava em São Paulo nessa época, e passaram-se, eu acho que quase um ano. Um ano depois, vamos colocar mais ou menos essa data, que não tenho tanta precisão, essa minha conhecida, ela entrou em contato comigo e disse assim: Magno, o nome da tua mãe, por acaso, é Maria de Lourdes Dias Franco? Eu falei, exatamente. Eu tenho uma carta aqui para você. Ela veio numa sessão e deixou uma psicografia aqui. E me mandou essa carta pelo correio. Essa carta eu tenho até hoje. Até me foi pedido aqui que se eu tivesse, eu vou procurar. Eu devo tê-la guardada em algum canto. E essa carta, a minha mãe dizia sobre o meu irmão. Que o meu irmão estava num período, ele não tinha aceitado a partida dele, estava numa clínica em recuperação, numa clínica no plano astral, e ela estava justamente monitorando, esperando a hora desse reencontro. Aonde eu quero chegar? O amor
ele sobrevive a tudo. Quando minha mãe faleceu, ela era devota de Nossa Senhora de Fátima. Minha mãe é de pais portugueses, né? E Nossa Senhora de Fátima era para ela a santa que nós víamos em casa quando chegava. E quando ela faleceu, debaixo da santa tinha fotos, o nome dele, tudo ali. E era o lugar que todos os dias, já na madrugada, a minha mãe sentava ali e fazia suas orações. Em silêncio, quando já estávamos praticamente dormindo. Então eu entendo que mesmo na distância e na dor, a minha mãe entendia, e isso ela mesma me disse uma vez, de que a companhia dela com ele estragava a relação. Então tanto ele fazia mal a ela, como ela fazia mal a ele. E ela preferiu se abster da maternidade, né? Nesse aspecto, já era um homem adulto, e sentir e deixar que as coisas acontecessem. E isso deu um tremendo de um resultado positivo. O meu irmão deixou um legado, a minha mãe certamente no plano espiritual feliz desse reencontro, e tudo aconteceu de uma forma serena, positiva. Então aprendam uma coisa: nesse mundo moderno, os filhos, sobretudo os filhos hoje que eu observo, se nós não tivermos um controle muito grande de saber onde estão, com quem estão falando, né? Eu acho que hoje os pais têm uma preocupação muito grande de ser amigo dos filhos. Mas eu sou da época que a amizade não existia. O que existia era o respeito, em primeiro lugar, e o amor. Mas o respeito era o primeiro ponto a existir. Um dia desse eu vi, e vocês devem ter visto também, que correu na internet aí por tudo que é canto, um rapaz com uma tatuagem com chinelo que dizia: você não é qualquer um, você não é mais um ou qualquer um. E essa frase nós escutávamos o tempo todo. Quando nós queríamos sair num lugar, mas todo mundo vai, você não é todo mundo, né? Mas não sei o que, você não. Então essa autoridade que minha mãe teve, uma mulher de 1,5 m, construiu um legado afetivo. E detalhe, todos somos unidos na nossa família. Ela conseguiu, porque essa era a maior preocupação dela, de que na partida dela, os filhos se amassem entre si. E esse amor é uma coisa que existe entre nós, sem dúvida alguma. Meus irmãos são testemunhos do amor que um sente pelo outro. Então fica a minha mensagem aí, essa reflexão, e feliz Dia das Mães para aqueles que têm mãe. E para aqueles que as mães partiram, se ajoelhem, peçam a Deus de que elas estejam bem e recebam este abraço, porque com certeza, se você teve uma intimidade com a sua mãe sempre estará do seu lado, esperando a sua partida também, para recebê-lo e abraçá-lo, para que então ela possa continuar o processo reencarnatório na vida dela. Feliz Dia das Mães!